Olá, chicos, que tal? Hoje a gente vai falar aqui sobre frases, expressões, situações que você vai enfrentar numa entrevista de trabalho em espanhol. Se é o seu caso, você chegou aqui porque está desesperado que vai ter uma entrevista, vamos lá, eu vou te ajudar pelo menos com algumas frases que você pode já se preparar para enfrentar nesse momento. Se você já está estudando espanhol, pode ficar mais tranquilo, isso vai te dar mais segurança, mais tranquilidade na hora de conversar. Se você não está estudando ainda, já considere que você já viu, né? Apareceu a oportunidade, então tá na hora de estudar para valer. Mas calma, que eu vou te ajudar com algumas frases iniciais para você conseguir ter um resultado o melhor possível, tá bom? Vamos começar. Vou começar com firmar. Firmar em espanhol significa assinar. Então, quando alguém estiver falando para você sobre assinar contrato, a palavra é firmar. Eu firmo, tu firmas. ¿Ah? Firme aqui su nombre, por favor. Provavelmente você vai ver essa frase. Firme aqui su nombre. Assegurar-se. Esse é um verbo que a gente utiliza para falar de ter certeza, estar seguro disso. Então, pode ser que você ouça essa frase aqui, ó. Assegure-se de llegar puntual. Ou seja, tenha certeza de que você vai chegar pontualmente no horário correto, esteja certo disso. Reemplazar. Reemplazar em espanhol significa substituir. Pode ser que você ouça alguém falando sobre você substituir alguém no trabalho, por exemplo, em alguns momentos terá que reemplazar alguns companheiros, sim? Então, para você ir entendendo qual que é a descrição, o que você vai precisar fazer, reemplazar. Aproveita para ir praticando a pronúncia também, tá? Aplazar. Aplazar significa adiar, deixar para depois. Pode ser que você ouça já isso no início do seu processo seletivo, como tendremos que aplazar nuestra junta para outra fecha. E aí eu já te conto que junta em espanhol é sinônimo de reunião, ok? As duas palavras significam reunião, o uso depende do país, tá? Junta ou reunião, los dos. E aí eu falei também de fecha, não falei? Tendremos que aplazar nuestra junta para outra fecha. Fecha em espanhol significa data. Outra frase que pode aparecer para você aí, ó. Dame tus datos para rellenar el formulário. Datos é a palavra para dados, ok? Então não confunda. Datos em espanhol e rellenar é preencher o formulário. Você pode ouvir também a palavra vacante, que significa vaga, né? Então, por exemplo, a que vacante te postulas? A que vacante te postulas? A qual vaga você se candidata? Então, aí eu já trago também o verbo postular-se, ok? Postular-se significa candidatar-se, ok? Vou a postular-me a este vacante. Vou me candidatar para essa vaga. Outra coisa fundamental é a gente falar sobre sueldo. Sueldo em espanhol é sinônimo de salário. Então, se temos as duas palavras, sueldo ou salário, sim, tem a ver com o dinheiro que você vai receber, o salário que você vai receber. As duas palavras são corretas. ¿Todo tranquilo? ¿Todo listo? Hacia este momento? Entonces, sí, yo te traigo también la palabra listo. En español significa pronto, tá? Então, é muito comum a pessoa te perguntar, listo? E você responde, listo. Esse assunto é muito importante de você entender e ter muito claro na hora da sua entrevista, que é a diferença de tu e usted, ok? Vamos recapitular. É um tema recorrente aqui no canal, hein? Tu, em espanhol, é um pronome informal. Você vai utilizar ele com pessoas que você conhece, que você tem intimidade. E usted é um pronome formal, que você vai utilizar justamente nesse momento, em que você não conhece a pessoa, em que você tem uma relação ali de respeito, tá bom? De hierarquia, inclusive. Então, presta atenção. Se você ouvir a seguinte frase, ¿Quieres que te envíe el archivo? Te envíe. Quieres. Essa conjugação eu estou usando para tu, a maneira informal. Você provavelmente vai precisar utilizar na entrevista o uso do usted. Essa mesma frase ficaria quiere que le envíe el archivo. Então tem as diferenças aí da conjugação do verbo e do pronome que você vai utilizar. Lá no início eu te falei, firme aqui su nombre, por favor, e justamente eu estou utilizando a conjugação de usted, firme su nombre. Se eu fosse falar isso para tu, de uma maneira informal, eu diria firma aqui tu nombre. Tá entendendo as diferenças? Vamos para as perguntas bônus, tá? Eu trouxe aqui algumas perguntas prontinhas que normalmente aparecem para você entender como que elas seriam em espanhol e como você responderia a elas. Olha só a pergunta 1 que a gente separou para vocês.
¿Cómo era la última empresa en la que trabajó? Ah, trabajó. Perceba aqui que eu estou utilizando a conjugação de usted, tá bom? Trabajó, usted. Se eu falasse trabajaste, isso seria tu. E aí pensa aí o que você ia responder nesse momento, já vai se preparando, como é que era. Fala as coisas boas, não vai falar uma coisa ruim não, hein? Faz favor, faz direitinho a entrevista. Segunda pergunta, hable sobre usted. Mais uma vez, hable sobre usted. E aí você vai começar a discorrer de você, fala das suas habilidades, o que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, capricha. Inclusive, se você ficar com dúvida nessa hora, usa uma artimanha, que deseja saber sobre mim? Isso vai te ajudar a dar um norte aí na sua conversa. Perguntas 3 e 4 que provavelmente virão juntas. Por que quiere trabajar en nuestra empresa? Quanto estima ganhar? Então, estima ganhar, quanto você pretende? Sabe aquela pergunta de pretensão salarial? É isso, estima ganhar. Aí faz a sua pesquisa de antemão aí para entender como que é a empresa, o que você está precisando, o que ela significa, para você poder dar uma boa resposta. Eu espero que essas dicas tenham trazido uma luz para você que está desesperado para a sua entrevista de espanhol e tenham te mostrado também que você precisa sim estudar para valer, se aprofundar para conseguir sair bem na entrevista. E você que nem estava pensando nisso ainda, já sabe, esse é um grande diferencial no teu currículo, vai fazer total diferença. Inclusive, se você quer já dar o próximo passo, começar a estudar, quer estudar com a gente? Ó, deixa o seu nome aqui na nossa lista de espera para o Portal VHE. Foi ótimo ter você aqui comigo. Se você gostou, não esquece de dar um me gusta nesse vídeo e compartilhar com mais alguém que também está se preparando para uma entrevista em espanhol, tá certo? Um beijo, tchau e hasta luego!